Olá pessoal, olá galera, vamos aí começar mais uma revisão, um resumão do nosso assunto de relações ecológicas que nós já vimos durante a semana passada. Eu estou fazendo um vídeo para nós revisarmos e nos prepararmos para as nossas provinhas que virão mais adiante, ok? Então o vídeo está liberado no canal Relações Ecológicas. Muito bem, pessoal, as relações ecológicas são relações em que os seres vivos travam entre si. Tá bom? Nós vamos ver vários tipos aqui, 4 grupos. O primeiro grupo são as relações harmônicas intraespecíficas. São relações onde há a setinha aqui, harmônicas porque há benefício entre os associados e se dá entre os indivíduos da mesma espécie. O primeiro grupo, a primeira associação é a reunião, que é uma associação temporária com finalidade específica. Aqui você tem o caso das zebras, numa reunião para beber água, né? Elas se ajuntam para beber, para suprir a sua sede e tal, beleza? Então aqui não há é uma reunião temporária, né? Ela não se mantém enquanto a necessidade delas estiver sendo suprida, no caso aqui de beber água, estão tudo com sede, etc. Beleza? Reunião simples, pode ser a esperereca na beira do lago, se preparando para a reprodução, etc. O segundo grupo é a sociedade. Sociedade é uma associação dos insetos sociais. No caso aqui, no caso do exemplo, nós temos os insetos sociais: abelhas, formigas, cupins, etc. Mas também tem a sociedade, por exemplo, os primatas também se organizam em sociedade, os seres humanos se organizam em sociedade. Tá bom? Neste caso, esta sociedade é uma sociedade dos insetos sociais, eles têm independência anatomofisiológica, tá? São separados, são indivíduos separados, onde você tem o que a gente chama de divisão de trabalho. Você tem a rainha, que tem a sua função de reprodução, você tem o zangão, também função reprodutora, tem a operária, que trabalha na colmeia para manter tudo em ordem, tudo certinho, funcionando, beleza? Beleza? Vamos lá, próximo. Bom, a colônia. A colônia é uma relação em que, diferente da sociedade, ela apresenta dependência anatomofisiológica. O que significa isso, professor? Elas dependem fisicamente umas das outras. Então, isso para quê? Para aumentar a chance de sobrevivência dos indivíduos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma colônia onde os indivíduos são iguais, né, chamada de homomorfa. É a mesma forma, homomorfa, uma colônia homomorfa. De quê? De bactérias. Que bactérias? Os Staphylococcus. Essa forma de cacho de uva parece um cacho de uva, mas não é. São bactérias Staphylococcus. E a Staphylococcus aureus, né, causa a infecção hospitalar. É uma bactéria muito perigosa, beleza? Então, se você arrancar uma dessa aqui, ela sobrevive por algum tempo, depois ela morre. Ela não tem uma sobrevida maior como quando ela está junto com as outras, beleza? Então, essa é o Staphylococcus, colônia de bactérias. Ela também... essa aqui é chamada de colônia homomorfa, eu falei, essa aqui é chamada de colônia heteromorfa, porque tem forma diferente. Aqui tem a mesma forma, tem formas diferentes. No caso do nosso exemplo, é uma colônia de quinidários ou caravela, né, que é um selenterado ou quinidário aquático. No mar você encontra esses caras, ó. Eles têm esse maior aqui, ele é responsável pela flutuação. Você tem outros, uns maiores, outros menores, eles têm funções diferentes, uns para alimentação, outros para defesa, etc. Então, uma colônia de quinidários que tem funções diferentes, neste caso aqui. Tá? Aqui não há divisão de trabalho, aqui há, porque os indivíduos são diferentes. Beleza? Colônia. Agora vamos para as harmônicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. A anterior, associações harmônicas na mesma espécie. Agora, interespecíficas, espécies diferentes. A primeira é a protocooperação. Olha, protocooperação, cooperação primitiva. Primeira cooperação primitiva. A associação onde há benefício mútuo e sem coexistência obrigatória. Vamos ver pelos exemplos para a gente entender melhor. Por exemplo, o jacaré e a ave palito. Olha, a ave palito, ela vem aqui e o jacaré vai dormir na beira do rio, do lago, e aí o ave palito vem e começa a comer vermes que estão na boca do jacaré. Tá? Então ela livra o jacaré dos vermes e ela tem uma fonte extra de alimentação. Sabendo que o jacaré tem um acordo com ela, não come a ave palito, beleza? Não faz parte da dieta dele, ela ajuda o jacaré. A mesma coisa o boi e o anu.
O boi é comum o boi ter no seu couro, no seu corpo, carrapatos. E o anu sabe disso. Ele vai lá, ou seja, ô seu boi, tudo bem, beleza? Preciso comer um pouquinho, posso comer os seus carrapatos? O boi, beleza, pode comer meus carrapatos à vontade, não tem problema nenhum. E ele livra o boi dos carrapatos. E o anu tem uma dieta extra, né, para a sua alimentação, beleza? Então isso é a proto-cooperação, um cooperando com o outro. Muito bem. Próximo, o mutualismo. O mutualismo antigamente é chamado de simbiose. O mutualismo é uma associação onde há benefício mútuo com coexistência obrigatória. Eles têm que estar obrigatoriamente juntos para dar certo. Exemplo, o cupim e a triconífera. Você sabe que o cupim ele come madeira, mas ele não tem capacidade de digerir essa madeira. A triconífera, a protozoária, que faz isso. Digere para o cupim. É bom para o cupim, que tem a madeira digerida, o açúcar da celulose que a triconífera digere, serve para o cupim e serve para o triconífera. A triconífera também é positiva para o triconífera, porque ele tem proteção dentro do cupim, beleza? Positiva para um, positiva para o outro. Na protocooperação é a mesma coisa, positiva para os dois. E também entre o boi e bactérias. O boi, quando ele come o capim, pessoal, ele também não tem capacidade de digerir a celulose do capim. Mas as bactérias que estão no seu intestino, no seu trato digestivo, elas têm condições de fazer isso e elas o fazem. É bom para as bactérias e é bom para o boi também. Beleza? Tem também os líquens, né? Associação entre alga e fungo, que também é um tipo de mutualismo. Próxima, o comensalismo. O comensalismo é uma associação onde um se alimenta das sobras deixadas pelo outro. É o comensal. O tubarão e a rêmora é um exemplo claro, clássico, do comensalismo. A rêmora é um peixe que ela tem em cima no seu dorso, na parte dorsal, uma ventosa, como se fosse uma ventosa, que gruda no corpo do tubarão. E aí o que acontece? Ela vai sendo levada para o tubarão. Para onde o tubarão vai, ela vai atrás. Vai colada no tubarão. Ela também é chamada de peixe-piolho. E o tubarão, quando devora uma presa, o que sobra aqui pelo lado, a rêmora come também, tá bom? Então, comensalismo. O peixe-piloto, que são esses que estão aqui, ó, pelo lado, eles não vão grudados no tubarão, mas eles acompanham o tubarão. O tubarão está caminhando, eles estão atrás dele. Está nadando, eles vão atrás. O tubarão encontra uma presa, dilacera, quebra, come, tira pedaço para todo lado. O que sobra, o peixe-piloto também come. Alguns dizem, alguns autores já ouvi falar isso, que o peixe-piloto conduz o tubarão onde tem cardumes, onde tem presas, né? Isso aí que eu já ouvi falar. Se for, é positiva para os dois. Mas neste caso, em geral, ela é positiva para a rêmora e nula para o tubarão. Positiva para o peixe-piloto e nula para o tubarão. Beleza? Próximo. O inquilinismo. O inquilinismo é uma relação harmônica interespecífica onde um associado vive dentro ou sobre o outro. Um exemplo clássico de inquilinismo é o pepino do mar, esse aqui, ó, e o peixe-agulha, que vive aqui dentro do pepino. Ele se esconde aí, tá certo? Com medo dos predadores, de algum ataque, ele se esconde dentro do pepino do mar. E tem abrigo e proteção dentro do pepino. Tá? E também esse peixe-agulha é chamado de peixe fierasfer. Acho que é o mesmo peixe, tá, pessoal? E ele penetra e se esconde aqui dentro, tá bom? O pepino do mar e o peixe fierasfer, um tipo de inquilinismo. Muito bem, agora, ainda harmônica interespecíficas, como que uma divisão, uma subdivisão do inquilinismo, alguns autores consideram assim, é assim que eu vou colocar para você, é o epifitismo. O epifitismo é uma relação entre plantas, uma planta vive sobre outra. No caso aqui nós temos o exemplo das bromélias, árvore e as bromélias. As bromélias são essas plantas aqui, que elas vivem sobre outras árvores, tá? Elas aproveitam essa estrutura da árvore para ficar mais alta, mais exposta ao sol e tal. Para ela é muito bacana isso aí, ok? Elas não causam nenhum prejuízo para a árvore, simplesmente elas usam como suporte. Beleza? O epizoísmo também é um tipo de inquilinismo, onde um animal vive sobre o outro. Aqui é vegetal, aqui é animal. Neste caso, nós temos o caso da tartaruga e as cracas, ó. Aqui no casco da tartaruga marinha, você tem várias cracas que são crustáceos, que vivem presos, fixos no casco da tartaruga. É positivo para as cracas e nula para a tartaruga, porque as cracas têm uma área de exposição, de alimentação maior quando as tartarugas estão se movimentando, já que elas são filtradoras, elas capturam partículas que estão na água. E a mesma coisa que na planta, né? Ela obtém como
Um fator positivo, a exposição ao sol está mais alto e tal. E para a árvore é nula. Mesma coisa para a craca, porque elas são pequenas e não causam grandes problemas para as tartarugas. Beleza? Próxima, a sinfilia. Bom, a sinfilia é uma associação entre a formiga e o pulgão. Tá? É uma associação harmônica interespecífica. Não há prejuízo. Existe uma abordagem que diz o seguinte. Bom, sinfilia, né? Sim, união, filia, afinidade, amizade, né? Uma união de amizade entre a formiga e o pulgão. Aqui o pulgão é pequenininho, está aqui a formiga. Segundo a abordagem da sinfilia, a formiga cuida do pulgão. Ela leva ele, ela cuida, ela pega os seus ovos, protege. Quando o pulgão fica um pouco maior, quando ele fica mais adulto, elas levam os pulgões para esses galhos tenros, né, de tecido mais macio, de plantas. E aí o que acontece? Os pulgões começam a sugar. Eles têm uma tromba fina, como se fosse uma agulha, e penetram até atingir os vasos liberianos, né? Os vasos que circulam a seiva elaborada, a seiva açucarada. E aí, ao sugar a seiva açucarada, o excesso dessa seiva que eles estão sugando, veja que tem uma gota, uma gota de seiva açucarada. As formigas comem, elas aproveitam essa seiva açucarada que sobra, né? Na verdade, o pulgão suga até colocar pelo ânus a sobra né? Bebe até vazar pelo ânus. E aí as formigas, inclusive alguns autores dizem que elas com as suas antenas, elas acariciam a barriga do pulgão, e o pulgão vai sugando e produzindo, liberando, e elas vão utilizando isso aí. Neste caso, é positiva para a formiga, que se alimenta da seiva, que o pulgão consegue tirar da planta, e é bom para o pulgão porque ele tem proteção das formigas, né, dos seus ovos, a formiga não causa nenhum mal para o pulgão neste sentido, ela é sinfilia. Beleza? Próximo, aqui mostrando mais um caso, a formiga, os pulgões aqui num galho tenro, né, onde estão sugando a seiva, e aqui as formigas cuidando deles. Muito bem, a forese. A forese também é uma harmônica interespecífica. Um associado é transportado pelo outro, onde um transporta o outro. Existem vários casos na natureza. Aqui no caso, uma tartaruga marinha transportando uma rêmora, né? Aqui pegando uma carona com ela. Aqui a mesma coisa, um díptero, uma mosca, sendo transportando um carrapato aqui, acho que é um carrapatinho. Aqui uma semente, alguns chamam de carrapicho, né? Que elas grudam no pelo de mamíferos e tal, e são levados para outros lugares. É um tipo de transporte, então é forésia. Bom, a competição. Agora estamos na associação desarmônica intraespecífica. Ou seja, desarmônica onde há prejuízo. E intraespecíficas dentro da mesma espécie. Então, os animais que entram em competição dentro da mesma espécie, eles competem por espaço, competem por alimento e competem pelas fêmeas, tá? Para a reprodução. Então você tem aqui um combate entre dois antílopes, não sei se é antílope, esse bicho é esse aqui, chifrudo ao tamanho do chifre, é antílope, estão se tentando, né, brigando talvez por espaço, ou talvez pelas fêmeas, né, estão em combate aqui. Você vem aqui as hienas, né, comendo um resto, uma carcaça de algum bicho. Quanto mais hienas tiverem, menos comida vai ter. Eles estão em competição por comida. Você tem ursos aqui brigando. Não sabemos exatamente por que eles estão brigando. Pode ser pelo espaço, pode ser pelas fêmeas, ou pode ser por alimento. E aqui no caso você tem o leão, né? O leão luta com outros leões para ter o seu rebanho, o seu harém, o seu grupo de fêmeas. Esse leão aqui já está mordendo a cauda dessa leoa, né? Já se preparando para a reprodução. Próximo, canibalismo. É uma relação desarmônica intraespecífica. No canibalismo, um animal come o outro da mesma espécie, tá? Mata e come indivíduos da mesma espécie. Tem alguns exemplos aqui, jacaré comendo outro jacaré. Não tem comida, o negócio está feio, a crise está grande, o jacaré está comendo outro. Vou comer, meu irmão, não vou morrer de fome. Então ele come outros. Normalmente acontece onde há pouco alimento disponível. Aqui um caso raro, né? Uma foto que foi tirada de um urso comendo outro urso. Já matou o urso menor, ele está devorando o urso, talvez pode ser um filhote, não sei. O urso está comendo o outro. Aqui nós temos um caso também clássico, né, que é o caso do louva-a-Deus. Ele está comendo a cabeça. Essa aqui deve ser a fêmea.
Essas fêmeas do louva-a-Deus são terríveis. Na hora do ato sexual, elas se aproveitam que elas estão comendo, que elas estão fazendo sexo com os louva-a-Deus. No momento eles estão presos nessas garras dela, não tem como escapar. Dá uma loucura nelas, eu não sei explicar ainda por que elas fazem isso. Elas são meio loucas, essas louva-a-Deus. Elas comem, arrancam a cabeça do cara, ó, e continuam lá no ato sexual. Elas vão comendo, tá comendo, já esbagaçou aqui, tá comendo a cabeça do parceiro dela. Deus me livre. Aqui também um outro caso, né, de canibalismo, caso uma rã comendo outra rã, tá vendo? Olha aí, um sapo comendo outro sapo, devorando outro sapo. São casos de canibalismo. Também acontecem casos no canibalismo, eu não falei agora, mas também as aranhas também comem filhotes, também comem o macho, tá? Só um exemplo rápido para você. Bom, ainda sobre agora desarmônicas interespecíficas entre espécies diferentes. Então nós temos um clássico exemplo de competição, pessoal. Competição, os animais competem por espaço e competem por alimento. Nós temos duas espécies diferentes aqui, o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatus. São espécies diferentes de Paramecium, porque não é a mesma espécie. Neste primeiro caso, o Paramecium foi criado no meio de cultivo, com bastante alimento, só tem aurélia aqui. Ele cresce, olha como ele cresce. Tem muito alimento, ele cresce rápido em alguns dias, ó, até chegar a estabilizar o número de 100, mais ou menos em volta de 100, e estabiliza, não cresce mais. A mesma coisa acontece com o caudato, com bastante alimento, só tem caudato, eles vão comendo, vão crescendo, se multiplicando, se reproduzindo até que estabiliza o número de indivíduos. Quando você mistura Paramecium aurelia com caudato, olha o que acontece. O Paramecium aurelia cresce bastante, crescem juntos, só que até daqui em diante, ele, cerca de 20 indivíduos, o aurelia começa a crescer exponencialmente, até que ele estabiliza. O caudato cresce levemente, depois ele começa a reduzir, a cair o número de indivíduos. O que acontece aqui, o Paramecium aurelia compete com o caudato pelo alimento. Aqui estão separados, aqui estão juntos no mesmo meio de cultivo. E aí, o que é a explicação? O Paramecium aurelia utiliza melhor a obtenção de alimento, com isso ele vence a competição. Enquanto isso, o aurelia não consegue competir o caudato não consegue competir com a aurelia e vai diminuindo no seu número de indivíduos nessa disputa, nesta competição. Próximo, predatismo. O predatismo ele é bem simples, né? É a presença do predador e da presa. Você tem um caso aqui de um guepardo na África, já comeu um viadinho aqui, ó, capturou a presa, vai comer daqui a pouco. A mesma coisa acontece aqui com este lagarto, está lançando uma foto incrível, né? Ele lançando a língua retrátil, né? E joga para frente e vai pegar acho que é um gafanhotozinho aqui, vai ser capturado por este lagarto. Então, predador e a presa, predador e a presa. Beleza? Próximo. Muito bem. Desarmônicas ainda interespecíficas, entre espécies diferentes, o parasitismo. Bom, o parasitismo, pessoal, tem um parasita e tem um hospedeiro. O parasita vive às custas do hospedeiro. Nós temos aqui dois tipos clássicos, aqui um carrapato sugando sangue de um animal, pode ser um cachorro, sei lá, um boi, um bicho aqui, tá bom? Carrapato sugando é um ectoparasita, né? Um parasita externo. Aqui nós temos uma tenha sólio, saginata, não sei qual das duas, não dá para ver a cabeça, pela cabeça que a gente vê, que é uma solitária, ela é um parasita interno, né? Um endoparasita. Aqui no caso o homem é o hospedeiro, né? Ou também o hospedeiro final é o homem, o hospedeiro intermediário, se for a sólium, é o boi, se for a saginata é o boi, se for a sólium é o porco. Tudo bem? Muito bem. Agora tem uma variação do parasitismo, que é o holoparasitismo, que é o parasitismo vegetal, quando uma planta suga a seiva elaborada do hospedeiro vegetal. Um exemplo é a erva de passarinho, está aqui um exemplo do esquema de parasitismo vegetal. Aqui, ó, o cipó, né, aqui envolvendo, e aí ele lança uma raiz sugadora, também chamada de austório, que penetra no tronco da árvore, e se ela atingir os vasos que contém seiva, que transportam seiva bruta, nós temos o hemiparasitismo. Pessoal, eu troquei o exemplo, tá? Desculpa, mas vai ficar assim mesmo. Mas holoparasita é o cipó chumbo, tá? O cipó chumbo. E o holoparasita é aquele que tá certo, ele suga a seiva elaborada
mas não é erva de passarinho. Tá trocado os exemplos, tá? A erva de passarinho é para cá e o cipó-chumbo é para cá. O hemiparasitismo suga a seiva bruta do hospedeiro vegetal. O exemplo está trocado, gente, me desculpem, tá? Mas aí eu estou já explicando para vocês aqui. A erva de passarinho é um hemiparasita e o cipó-chumbo é um holoparasita. E o esquema geral é esse que você está vendo aqui do lado, tá? Eles lançam uma raiz sugadora e sugam, se for a seiva bruta, se for dos vasos lenhosos, se for do xilema, então é seiva bruta, hemiparasita. Se atingir os vasos liberianos, o floema, aí no caso nós temos o holoparasitismo, tá? Que é o cipó-chumbo, o exemplo, tá trocado. Beleza? Próximo. Esclavagismo, uma associação desarmônica interespecífica. Ainda, viu, gente, o exemplo da formiga e do pulgão novamente. Um associado usa o trabalho do outro, né? Usa como escravo. Então, segundo essa interpretação, as formigas escravizam os pulgões. Aí o pulgão está sugando a seiva elaborada, olha só que ele fica cheio de seiva, olha, esses aqui estão pequenos, né? Mas esse aqui está cheio já de seiva, sugou. E aí o que acontece? Existe um excedente que sai pelo ânus do inseto, ó. A seiva açucarada, que a formiga aproveita, tá bom? Então, nessa interpretação é esclavagismo, porque ela usa o trabalho do pulgão, ela o obriga a trabalhar para ela poder sugar a seiva elaborada. O pulgão suga e o excesso ela utiliza. Beleza? Muito bem, o último exemplo é o amensalismo, uma associação desarmônica onde um associado produz substâncias que prejudicam o outro. Neste caso que nós temos aqui na figura, temos a maré vermelha, que é uma reprodução de dinoflagelados no mar, eles se multiplicam dependendo das condições do mar, se multiplicam e como eles têm cor avermelhada, uma pigmentação avermelhada, eles se espalham e fica assim, o mar fica vermelho. Tá? Eles produzem substâncias tóxicas que contaminam peixe, crustáceos. Quem tiver nessa região aqui pode ser contaminado. Se você comer o peixe que está contaminado com essa substância tóxica, você pode também se contaminar. Neste caso aqui do lado, olha, o penicillium, que é um fungo, produz uma substância que mata bactérias. Então, como nós vimos o conceito, produz substâncias que prejudicam o outro. Tá? O amensalismo também é chamado de antibiose. Antibiose, que vem a palavra antibiótico. Né? Porque o primeiro antibiótico produzido pelo homem foi produzido a partir de um acaso que aconteceu num laboratório. O cara deixou o vidro meio aberto, aí um fungo entrou aqui, tinham bactérias dentro desse meio de cultura, numa placa de Petri, e aí o fungo produziu substância. Tá vendo aqui essa área todinha aqui? Isso é onde está a área de produção das substâncias do fungo. Elas matam as bactérias, tá vendo? E quanto mais for produzindo fungo, produzindo substâncias, no caso é um antibiótico, né? O penicillium produz uma substância que vai matando as bactérias. Foi assim que se descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. Beleza, pessoal? Então, valeu. É isso aí. Vimos aí nossas relações ecológicas. Até a próxima. Vamos estudar que temos provinha essa semana. Valeu, um abraço e a gente se vê.